Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores que compõem essa Casa de Leis, quem aqui se faz presente, quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu vou tentar aqui fazer um apanhado de tudo que a gente escuta na Palavra Livre, do que a gente lê em jornais, em redes sociais, para falar na Palavra Livre. Há muito nós escutamos falar sobre fiscalização de obras, a qualidade delas e a importância dos fiscais de obras que existem no município. Não uma vez, mas várias vezes, eu sempre coloquei que no que é privado não existe fiscal. Ninguém fiscaliza o meu serviço, a minha cirurgia, se está certo ou não, porque eu trabalho com o meu nome. E eu sei que eu posso ser penalizado. E acredito que qualquer um dos outros nobres vereadores que estão aqui, nos seus trabalhos, não tem ninguém para fiscalizar. Hoje nós temos na prefeitura 10 fiscais de obras, sendo que 4 são efetivos e os demais estão lá como comissionados, vamos assim colocar. Eu quero dizer que eu já fui em obras, fui inclusive em todas as escolas do município. Eu me deparei com obras recém-feitas e que estavam com problemas. Só que enquanto eu estava em uma das 48 unidades de escolas de São Bento do Sul, haviam 47 que estavam em atividades, funcionando naqueles mesmos dias onde eu estava em um determinado ponto. Muitas delas estavam em obras, inclusive quando eu visitei, ao mesmo tempo que outra em outro bairro estava em obra. E o que eu mais me questiono, por que no público nós temos que pôr um fiscal fiscalizando uma obra que tem um contrato, tem uma licitação que lá diz claramente o que tem que ser feito? Quando houve uma denúncia que na UPA havia a possibilidade de na base estar colocando um concreto de densidade menor, eu confesso para vocês, já falei isso aqui, está gravado, eu fui lá na UPA ver o tal do concreto. E o que eu vi? Concreto. Se enquanto eu estivesse lá, eles botaram o concreto de densidade, ótimo. E quando eu virei as costas? Daí a culpa é minha? Porque eu fui em outra obra, ou porque eu não pude estar presente em todas as obras como físico, porque ninguém ocupa um espaço dois espaços ao mesmo tempo. A culpa é demais dos demais nobres vereadores? É um questionamento. Por que se facilita as coisas? Por que as leis federais permitem uma brecha sempre de defesa para aquele que onera com o dinheiro público? Dinheiro este que nós pagamos com o nosso suor. E poderia estar sendo aplicado em outra obra. Então eu queria dizer, pegando, por exemplo, Sem Encantado, que eu estive lá também, da polêmica rua, onde houve manifesto. E para quem foi naquela unidade de educação, sabe que quem para de frente e subindo à direita, houve uma reforma, uma ampliação, e existe um espaço onde as crianças possam seguramente olhar para fora, além das paredes daquilo que as cercam. Só que todo carro que por lá passava, por uma questão de direção de vento, levava poeira para aquela unidade, e as professoras disseram assim: Darlan, a gente não pode usar esse espaço. E foi, de fato, cogitado a colocação de pavimentação pensando nisso, naquela via, por ser uma unidade de educação. Assim como as professoras pediram para colocar na frente, porque é onde para carro, sai carro na hora de buscar seus filhos. Então, eu queria dizer que eu estive lá. E que talvez, ou nem talvez, porque isso aconteceu, eu coloquei nas minhas redes sociais. E eu estive lá. Mas eu tenho a humildade e a noção de dizer que enquanto eu estive lá, outras unidades estavam sendo reformadas. E eu não pude estar nessas outras.
É sobre isso que nós precisamos falar. Também quero aqui falar, de certa maneira, da polêmica envolvendo um munícipe, uma criança, em relação ao laudo que precisa de um neuropediatra e do que a gente correu atrás para ver, de ler os comentários dos munícipes. Eu fiz um levantamento e a única neuropediatra que nós temos no município, ela é concursada desde 2008. Não me sei por quê, responder para vocês, mas ela concursou para 17 horas e 5 minutos. Volto a repetir, 17 horas e 5 minutos. Ela não fez nada de ilegal. Houve um concurso, ela foi lá, prestou a prova e passou. Está tudo certo com ela. A questão é, o que nós podemos fazer em relação a uma demanda que cresce dia após dia, tá? E diante da procura de profissional que não preenche vaga? Abre-se concurso e não vem médico. O que a gente faz diante de uma situação dessa? Talvez comprar serviço numa cidade que oferece? Pode ser. Daí eu fui ver uma neuropediatra, uma consulta em Jaraguá do Sul, para não envolver São Bento do Sul. R$350 a consulta. Se ela atender 8 crianças, ela vai fazer por dia 2.800. Não estou aqui questionando. Minha cunhada se forma agora dia 4 em medicina e eu fiz um cálculo muito por baixo. As mensalidades passam de 1 milhão. A vereadora Carla vai concordar comigo, porque tem um filho estudando medicina, e é mais ou menos isso. Então, não acho errado se cobrar por aquilo que você investiu como profissão. Se ela trabalhar, atender 8 crianças, são 2.800 por dia. Se ela fizer 20 dias, que é mais ou menos o que um mês tem de útil, ela vai ganhar 56 mil. Se ela viesse trabalhar em São Bento do Sul, como neuropediatra, ela ia ganhar, arredondei para cima, 18 mil. Ela deixa de ganhar 38 mil. Eu poderia vir aqui e atirar pedras. Por que não contratam? Por que não pegam mais? Por que está precisando? Eu me questiono. As 3 últimas gestões não contrataram porque não quiseram também? Ou porque a verdade é essa? É porque não tem profissional e isso é um desafio humano para qualquer ser que respira, pensa, bate coração, pisca, come, bebe, dotado de limites dentro de uma situação complexa. Eu penso que talvez nós precisamos alinhar educação com a saúde. Um tempo em que pais saem de manhã e voltam de noite, às vezes pegam seu filho na creche dormindo, colocam num berço e de manhã acordam e levam novamente para a creche, nada melhor do que os professores para informar esses pais como a criança se comporta e se ela necessita ou não de um atendimento especializado. Mas lembrando que quem precisa fazer essa indicação é a coordenadoria de cada escola. Para que a gente não tenha um excesso de diagnósticos e um excesso de demanda, às vezes sem necessidade, dentro de uma área que cresce diariamente, não só em São Bento, diria eu, no mundo todo, que são as crianças denominadas como crianças cristais. Eu agradeço a oportunidade, presidente, desejo a todos uma boa noite e devolvo o restante do meu tempo. Obrigado.